Para compreender Paulo Freire, não basta conhecer as 40 horas de Angicos ou decorar a expressão educação bancária. É necessário entender qual problema ele tentava enfrentar. Paulo Freire parte de uma pergunta profundamente humana. Que tipo de educação ajuda as pessoas a se reconhecerem como sujeitos capazes de compreender e participar da construção do mundo? Em Pedagogia do Oprimido, sua obra mais conhecida, ele discute relações de dominação que impedem homens e mulheres de desenvolver plenamente sua humanidade. A opressão não aparece apenas como uma atitude grosseira de uma pessoa contra outra. Ela pode estar presente em estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais que negam voz, direitos, conhecimento e participação a determinados grupos. Uma pessoa pode trabalhar durante toda a vida sem ter condições de decidir sobre o próprio trabalho. Pode viver em uma comunidade sem acesso a serviços básicos e ouvir que sua situação existe porque não se esforçou. Pode frequentar uma escola que ignora sua história e trata sua linguagem como sinal de inferioridade. Essas situações produzem desumanização. Para Freire, a humanização é uma vocação dos seres humanos, mas não acontece automaticamente. Ela precisa ser construída em relações que reconheçam dignidade, liberdade, responsabilidade e participação. A desumanização também atinge quem oprime. Quando uma pessoa transforma o outro em objeto, reduz a humanidade do outro e empobrece a própria forma de existir. Isso não significa dizer que opressor e oprimido sofrem da mesma maneira. As posições são diferentes. O oprimido enfrenta a negação concreta de direitos e possibilidades. A libertação também não consiste em trocar os lugares para que o antigo oprimido passe a dominar. Se a única mudança for substituir quem manda, a lógica da opressão continua. A transformação precisa alcançar a relação e as condições que produzem a dominação. Freire observa que pessoas submetidas por muito tempo a relações opressoras podem internalizar a visão do opressor. Podem acreditar que são incapazes, inferiores ou responsáveis por tudo o que vivem. Também podem imaginar que ser livre significa ocupar o lugar de quem domina. Por isso, a libertação não é um presente oferecido por alguém de fora. Ela exige participação dos próprios sujeitos, reflexão crítica e ação coletiva. É nesse ponto que a educação se torna fundamental. A escola pode ajudar a revelar as relações que organizam a realidade, mas também pode contribuir para esconder essas relações e ensinar apenas a adaptação. Para explicar uma forma de educação que favorece a passividade, Paulo Freire utiliza a expressão educação bancária. Na educação bancária, o conhecimento é tratado como um depósito. O professor aparece como proprietário do saber e o estudante como recipiente vazio. O professor fala, o estudante escuta. O professor escolhe. O estudante aceita. O professor define o que é importante. O estudante memoriza. O professor deposita informações. O estudante devolve essas informações na prova. O problema não está apenas em usar uma aula expositiva. Uma explicação pode ser necessária, clara e respeitosa. A educação se torna bancária quando a transmissão é praticamente a única relação possível e quando o estudante não pode perguntar, interpretar, relacionar, investigar ou produzir conhecimento. Uma aula pode ter diálogo e ainda incluir explicação do professor. Da mesma forma, uma atividade em grupo pode continuar bancária se os alunos apenas repetirem respostas já prontas. A característica principal é tratar o conhecimento como objeto parado, separado da realidade e entregue de uma consciência superior para outra considerada vazia. Nesse modelo, o conteúdo pode ser apresentado sem contexto. O estudante decora nomes de rios, datas, fórmulas ou regras, mas não compreende como esses conhecimentos ajudam a interpretar situações concretas. A educação bancária favorece a adaptação. O aluno aprende a cumprir ordens, esperar respostas e repetir aquilo que foi autorizado. Isso não significa que toda memorização seja inútil. Existem informações que precisam ser lembradas. O problema aparece quando lembrar se torna o objetivo final e substitui compreensão, criação e análise. Como alternativa, Paulo Freire propõe uma educação problematizadora. Problematizar não significa transformar toda a aula em reclamação ou fazer perguntas sem direção. Significa apresentar a realidade como algo que pode ser investigado. Educador e estudantes procuram compreender causas, relações, consequências e possibilidades de ação. Em vez de dizer apenas que determinada comunidade possui falta de água, uma prática problematizadora pode analisar quem recebe água, como ocorre a distribuição,
quais decisões foram tomadas, como o problema afeta a saúde e quais órgãos possuem responsabilidade. O conhecimento científico entra para aprofundar a análise. A realidade do estudante não substitui o conteúdo. Ela oferece um ponto de partida para que o conteúdo ganhe sentido e permita ultrapassar explicações imediatas. Essa diferença é essencial. Paulo Freire não defendia que a escola ensinasse somente aquilo que o aluno já conhece. Se a educação permanecesse limitada ao saber inicial, não haveria ampliação do conhecimento. O educador precisa respeitar os saberes construídos na experiência, mas também precisa criar condições para que os estudantes conheçam teorias, conceitos, linguagens e informações que ainda não dominam. A relação pedagógica é dialógica. O diálogo, em Freire, não é uma conversa casual usada para ocupar tempo. Também não significa que todas as opiniões possuem o mesmo valor ou que um fato científico depende de votação. Dialogar exige escutar, falar, argumentar, estudar e reconhecer que nenhuma pessoa domina toda a realidade. O professor conhece conteúdos, métodos e objetivos pedagógicos. O estudante conhece experiências, linguagens e aspectos de sua realidade que o professor não viveu da mesma forma. Eles não sabem a mesma coisa, mas ambos possuem saberes. A expressão segundo a qual o professor aprende ao ensinar e o estudante ensina ao aprender não apaga as diferenças de função. O professor continua responsável pelo planejamento, pela seleção dos conteúdos, pela organização do tempo, pela avaliação e pela segurança da turma. O estudante não assume sozinho a direção do processo. O diálogo transforma a relação porque o professor não utiliza seu conhecimento para humilhar, silenciar ou impedir questionamentos. O educador ensina e, ao observar as respostas da turma, também revê explicações, compreende novas experiências e aprende sobre sua própria prática. O estudante aprende e, ao apresentar sua visão, oferece elementos que ajudam o educador a compreender melhor o contexto. A horizontalidade não significa igualdade absoluta de responsabilidades. Significa igualdade de dignidade. A autoridade pedagógica é necessária. O autoritarismo não. A autoridade está relacionada à responsabilidade de orientar, estabelecer limites, garantir direitos e organizar a aprendizagem. Autoritarismo aparece quando o poder é usado para humilhar, ameaçar, impedir pensamento ou exigir obediência sem justificativa. Um professor pode interromper uma agressão, reorganizar a sala e cobrar o cumprimento de uma atividade. Isso faz parte de sua autoridade. Ele se torna autoritário quando utiliza o medo como método, destrói a produção de um aluno ou transforma qualquer dúvida em ofensa pessoal. Do outro lado, uma prática sem orientação também prejudica. Abandonar a turma e chamar isso de autonomia não representa educação libertadora. A concepção freiriana reúne educação crítica, diálogo, humanização e participação, sem eliminar o conhecimento ou a responsabilidade do professor. Antes de continuar, aqui no Diálogo Literário, a nossa fábrica de mestres, você encontra conteúdos que aprofundam autores, teorias e documentos fundamentais para a formação de professores. O acesso para falar com a nossa equipe está disponível na descrição. Outro conceito central é a praxis. Praxis é a união entre reflexão e ação voltadas para a transformação da realidade. Refletir sem agir pode produzir discursos que não alteram nada. Agir sem refletir pode gerar ativismo desorganizado, repetição de erros e decisões sem compreensão. A praxis exige observar, estudar, agir, avaliar e reconstruir a ação. Imagine uma turma que identifica desperdício de alimentos na escola. Uma resposta superficial seria apenas produzir um cartaz com a frase "não desperdice". Uma prática orientada pela praxis pode investigar quantidades, conversar com funcionários, analisar os motivos, estudar a alimentação, observar a forma de distribuição e propor mudanças. Depois de colocar uma proposta em prática, a turma acompanha os resultados e revê o planejamento. O conhecimento participa da ação e a ação produz novas perguntas para o conhecimento. A conscientização, ela está ligada a esse processo. Conscientizar não é entregar uma consciência pronta ao estudante. Ninguém conscientiza outra pessoa como quem entrega um objeto. O educador cria condições para que os sujeitos analisem criticamente sua realidade e reconheçam que situações apresentadas como naturais foram construídas historicamente. Uma comunidade pode acreditar que determinado problema sempre existiu e não possui solução.
Ao estudar sua história, pode descobrir que decisões políticas, econômicas e ambientais produziram aquela situação. A consciência crítica não surge apenas por receber uma informação. Ela se desenvolve quando a pessoa relaciona experiências, conceitos, dados, diálogo e ação. Freire diferencia formas de consciência em sua trajetória intelectual. De modo simplificado, existe uma compreensão ingênua que observa os fatos sem perceber relações mais profundas. A consciência crítica procura causas, contradições e responsabilidades. Isso não significa que uma pessoa crítica nunca erre. Pensamento crítico inclui reconhecer limites, revisar conclusões e buscar evidências. A conscientização também não termina no pensamento. Ela se relaciona à participação. Quando alguém compreende uma injustiça, pode organizar-se com outras pessoas, cobrar políticas, alterar práticas ou construir alternativas. A liberdade, portanto, não significa fazer qualquer coisa. Liberdade envolve capacidade de decidir, compreender consequências e participar da construção das regras que organizam a vida coletiva. A autonomia também não é deixar o estudante sozinho. Um aluno que apenas executa uma tarefa sem pedir ajuda pode estar obedecendo mecanicamente. Outro que pergunta, compara estratégias e reconhece quando precisa de apoio pode demonstrar maior autonomia. Para Paulo Freire, a autonomia é construída. O educador não concede a autonomia de uma vez. Cria oportunidades para que o estudante tome decisões progressivamente, avalie escolhas e assuma responsabilidades. Uma criança pode começar escolhendo materiais e explicando como realizou uma atividade. Um adolescente pode participar da organização de um projeto, analisar fontes e defender uma proposta. Um adulto em processo de alfabetização pode escrever uma solicitação, interpretar um contrato e participar de uma reunião comunitária. Em todos esses casos, a autonomia envolve conhecimento e participação. Outro fundamento é a ideia de que o ser humano é inacabado. Reconhecer-se como inacabado não significa sentir-se inferior. Significa compreender que sempre existe possibilidade de aprender, mudar e construir novos conhecimentos. O professor também é inacabado. Ele possui formação e responsabilidade, mas não está pronto para todas as situações. Essa consciência sustenta a humildade pedagógica. Humildade não é falta de segurança. É capacidade de admitir que uma explicação pode ser melhorada, que um estudante pode perceber algo importante e que a formação docente precisa continuar. A curiosidade aparece como força da aprendizagem. Freire diferencia uma curiosidade inicial, ligada ao cotidiano, e uma curiosidade que se torna mais rigorosa por meio da pesquisa e do estudo. A escola não deve destruir a curiosidade com respostas automáticas. Precisa ajudar o estudante a transformar perguntas espontâneas em investigação organizada. Uma criança pergunta por que o céu muda de cor. O professor pode responder rapidamente e encerrar o assunto. Também pode acolher a pergunta, propor observações, apresentar conhecimentos sobre luz e atmosfera e ampliar a investigação. A curiosidade não elimina o ensino. Ela orienta o encontro com o conhecimento. A rigorosidade é outro ponto frequentemente esquecido. Paulo Freire não propõe uma educação sem estudo. Ele defende pesquisa, preparação, coerência e compromisso com o conhecimento. Respeitar a experiência do aluno não significa aceitar qualquer resposta como correta. Se uma informação contradiz evidências, o professor precisa problematizar, apresentar dados e ensinar como verificar. O diálogo não transforma erro em verdade. Ele transforma o erro em oportunidade de investigação. O professor também precisa conhecer o conteúdo. Não é possível mediar aquilo que não se estudou. Uma pedagogia crítica exige preparação, porque relacionar teoria e realidade é mais difícil do que repetir uma página do livro. A ética atravessa toda a proposta. O educador trabalha com pessoas e influencia a forma como elas percebem a si mesmas e o mundo. Por isso, não pode separar competência técnica de responsabilidade ética. Um professor pode dominar a disciplina e, ao mesmo tempo, usar seu conhecimento para humilhar. Para Freire, isso representa uma contradição pedagógica. Ensinar exige respeito à dignidade, rejeição da discriminação, abertura ao diálogo e compromisso com a justiça. Freire também fala de amorosidade. Esse termo não significa sentimentalismo ou ausência de limites. A amorosidade aparece como compromisso com a vida,
com a dignidade e com a possibilidade de aprender. Um educador amoroso não aprova tudo. Ele pode corrigir, exigir estudo e estabelecer regras. A diferença é que não transforma o estudante em inimigo. A esperança também não é espera passiva. Esperar sentado que a realidade melhore seria imobilidade. A esperança freiriana está ligada à ação. Ela reconhece dificuldades sem aceitar que o futuro esteja completamente determinado. Se a mudança fosse impossível, a educação perderia parte de seu sentido. Isso não significa prometer que a escola resolverá sozinha pobreza, racismo, violência e desigualdade. Freire não atribui poder mágico à educação. A educação não transforma a sociedade isoladamente, mas a sociedade também não se transforma sem processos educativos. A escola participa de uma realidade maior. Ela pode formar pessoas capazes de compreender e agir, mas depende de políticas públicas, condições de trabalho, participação social e garantia de direitos. Outro ponto fundamental é a relação entre leitura da palavra e leitura do mundo. Antes de aprender a ler textos, cada pessoa já interpreta gestos, lugares, relações, imagens, sons e experiências. Essa leitura do mundo, ela não substitui a alfabetização. Ela mostra que a aprendizagem da escrita encontra um sujeito que já produz sentidos. Ao aprender a palavra trabalho, um adulto não conhece apenas letras. Ele relaciona a palavra a horários, salário, cansaço, direitos, orgulho, exploração e sobrevivência. O trabalho pedagógico pode partir desses significados e ampliar o conhecimento sobre língua, história, economia e cidadania. Depois de aprender a ler a palavra, a pessoa volta ao mundo com novos instrumentos para interpretar ele. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra, mas a leitura da palavra também modifica a leitura do mundo. É por isso que a alfabetização, para Paulo Freire, não é apenas decodificação. Decodificar é necessário. O estudante precisa compreender relações entre sons, letras, sílabas e palavras. Mas alfabetizar também significa permitir que a pessoa utilize a escrita em práticas sociais, interprete textos e produza sua própria palavra. Essa ideia ajuda a compreender a expressão, dizer a palavra. Quem foi silenciado por muito tempo precisa conquistar condições para falar, escrever e participar. Dizer a palavra não significa falar sem ouvir. O diálogo exige que todos tenham direito de expressão e responsabilidade diante do outro. A educação é política porque participa da formação de valores, conhecimentos e maneiras de compreender a sociedade. Toda escolha curricular possui consequências. Selecionar determinados autores e excluir outros é uma decisão. Apresentar uma versão da história como única também é uma decisão. Isso não autoriza propaganda partidária. A responsabilidade do professor é criar condições para a análise, apresentar conhecimentos e tratar posições com rigor. Defender direitos humanos, democracia e dignidade não é o mesmo que obrigar estudantes a apoiar um partido. Ao mesmo tempo, fingir neutralidade enquanto apenas uma visão é apresentada também pode ocultar uma escolha. Freire propõe que o educador reconheça sua posição e atue com honestidade, sem negar ao estudante o direito de pensar. Essa concepção gera uma pergunta importante. A educação freiriana rejeita conteúdos? Não. Freire rejeita conteúdos desconectados, impostos sem diálogo e utilizados como instrumentos de submissão. Ele não diz que o estudante deve descobrir sozinho todo o conhecimento acumulado pela humanidade. O educador precisa ensinar. A questão é como transforma o conteúdo em objeto de compreensão e não em depósito. Em uma aula de história, o professor pode explicar um processo, apresentar documentos e organizar uma linha do tempo. Depois, pode incentivar a turma a comparar fontes e analisar consequências. Em matemática, pode ensinar um procedimento e, ao mesmo tempo, propor situações que exijam escolha de estratégias. Em ciências, pode apresentar conceitos e permitir que os estudantes investiguem evidências. A prática problematizadora combina ensino, pesquisa, diálogo e aplicação. Outro equívoco é pensar que Paulo Freire rejeita a avaliação. A avaliação é necessária para compreender a aprendizagem e reorganizar o ensino. O problema está na avaliação utilizada apenas para punir, selecionar e reforçar a autoridade. Uma prova pode fazer parte de uma prática crítica quando apresenta objetivos claros, exige compreensão e seus resultados são utilizados para oferecer novas oportunidades.
Também podem ser utilizados projetos, debates, textos, registros, experimentos e autoavaliação. Autoavaliação não substitui toda avaliação docente. Ela ajuda o estudante a reconhecer seu percurso. O professor continua responsável por analisar se os objetivos foram alcançados e por explicar os critérios. A coerência entre discurso e prática é central. Não adianta defender diálogo e impedir qualquer discordância. Não adianta falar de autonomia e controlar cada movimento da turma. Não adianta ensinar democracia em uma escola onde estudantes, famílias e professores nunca participam de decisões. A prática não será perfeita, mas precisa caminhar na direção dos valores anunciados. Paulo Freire chama atenção para a necessidade de diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Isso também vale para a relação com o erro. Em uma educação autoritária, o erro pode ser usado para expor e envergonhar. Em uma educação dialógica, ele é analisado. O professor procura entender o raciocínio, identifica o ponto de dificuldade e propõe novos caminhos. A correção continua existindo. O que muda é sua função. A disciplina também não desaparece. Estudar exige concentração, esforço, rotina e responsabilidade. A liberdade não é inimiga da disciplina. A disciplina pode ser construída com compreensão e participação, em vez de depender apenas do medo. Uma turma pode discutir regras, mas nem todas as decisões ficam abertas. Existem direitos, normas institucionais e responsabilidades que precisam ser garantidos. O educador explica limites e escuta como eles afetam o grupo. A pedagogia de Paulo Freire não é uma técnica para tornar toda a aula divertida. Ela pode envolver conflitos, esforço e temas difíceis. Dialogar com a realidade significa encontrar desigualdades, preconceitos e contradições. O professor precisa criar um ambiente em que esses assuntos sejam tratados com conhecimento e respeito. Também não deve romantizar a experiência do estudante. A cultura popular possui saberes valiosos, mas também pode reproduzir racismo, machismo, violência e desinformação. Respeitar uma cultura não significa deixar de problematizar práticas que negam direitos. O diálogo verdadeiro não evita o conflito intelectual. Ele permite enfrentar diferenças sem desumanizar as pessoas. Pedagogia do oprimido apresenta uma educação comprometida com a libertação, mas essa libertação não pode ser realizada sobre o oprimido. Qualquer projeto que diga agir em nome do povo, mas não escute o povo, corre o risco de repetir a dominação. Por isso, a investigação dos temas e da realidade precisa contar com participação. O educador não chega com todas as perguntas prontas. Ele observa, conversa e identifica contradições significativas para o grupo. Depois, organiza conhecimentos capazes de aprofundar a leitura. Esse processo exige método. Diálogo não é improvisação. Freire também analisa formas de ação que mantêm ou enfrentam a opressão. Na ação antidialógica, o outro não é reconhecido como sujeito. Ele é tratado como alguém que precisa ser conquistado, conduzido ou adaptado. A conquista acontece quando uma pessoa ou instituição procura dominar a visão de mundo do outro. A divisão aparece quando grupos que poderiam agir em conjunto são separados, colocados em disputa ou convencidos de que seus problemas não possuem relação. A manipulação ocorre quando decisões já tomadas são apresentadas como participação. A invasão cultural aparece quando um grupo impõe seus valores e sua maneira de compreender o mundo, tratando a cultura do outro como inferior. Essas formas podem aparecer na educação. Uma escola realiza uma reunião para ouvir famílias, mas permite que elas falem apenas depois de todas as decisões terem sido tomadas. A participação se torna uma encenação. Um projeto chega a uma comunidade com materiais prontos, não conversa com os moradores e afirma que seus costumes precisam ser substituídos. Existe invasão cultural. Um professor divide a turma entre capazes e incapazes e faz com que os estudantes considerem natural que alguns nunca aprendam. A classificação reforça desigualdades. Como alternativa, a ação dialógica valoriza colaboração, união, organização e síntese cultural. Colaborar não significa apagar diferenças. Significa construir objetivos comuns sem transformar uma parte em instrumento da outra. A união exige reconhecer problemas compartilhados e superar divisões que impedem participação. A organização transforma indignação isolada em ação responsável e coletiva. A síntese cultural não é a vitória da cultura do professor sobre a cultura do estudante.
É um processo em que conhecimentos se encontram, são analisados e produzem novas compreensões. O educador não precisa esconder o conhecimento científico para respeitar a cultura local. Ele apresenta esse conhecimento, escuta os saberes da comunidade e organiza o diálogo entre diferentes formas de explicar a realidade. Considere uma comunidade que utiliza uma prática tradicional de cuidado com a saúde. Uma postura de invasão cultural simplesmente ridiculariza a prática e ordena que seja abandonada. Uma postura sem rigor aceita tudo sem analisar riscos. A síntese cultural procura compreender o significado daquela prática, apresenta conhecimentos científicos, identifica o que pode ser seguro ou perigoso e constrói orientações por meio do diálogo. Essa relação mostra que respeito e criticidade precisam caminhar juntos. O conceito de cultura é decisivo porque permite reconhecer os sujeitos como produtores de mundo. A cultura não se resume a livros, museus ou obras famosas. Ela inclui maneiras de trabalhar, falar, celebrar, cozinhar, construir, cuidar e organizar a vida. Quando uma pessoa compreende que participa da produção cultural, pode deixar de se perceber como simples objeto das decisões de outros. Esse reconhecimento não resolve sozinho as desigualdades, mas fortalece a possibilidade de participação. A educação libertadora não fala para os sujeitos. Ela procura falar com eles. A diferença parece pequena, mas modifica toda a prática. Falar para pode significar anunciar uma verdade pronta e exigir aceitação. Falar com exige apresentar ideias, escutar respostas, reconhecer dúvidas e construir caminhos de compreensão. Isso não elimina momentos de exposição. O professor pode precisar falar durante vários minutos para explicar um conceito. O que importa é que essa fala esteja aberta à pergunta, à verificação e ao uso crítico do conhecimento. Também é necessário compreender que o diálogo possui condições. Não existe diálogo verdadeiro quando uma pessoa acredita que somente ela é capaz de pensar. Não existe diálogo quando o outro é convidado a falar, mas sua palavra nunca influencia o processo. Não existe diálogo quando a discussão é utilizada para evitar estudo e qualquer afirmação vale apenas porque foi dita. Dialogar exige humildade, compromisso, esperança e confiança na capacidade humana de conhecer. Essa confiança não é ingenuidade. O educador sabe que todos podem aprender, mas reconhece que existem dificuldades, diferenças e condições concretas. A confiança aparece na recusa de definir antecipadamente que alguns estudantes fracassarão. O professor cria expectativas elevadas e oferece apoio para que elas sejam alcançadas. A pedagogia freiriana também chama atenção para o silêncio. O silêncio pode representar reflexão, timidez, medo ou uma história de participação negada. Obrigar uma pessoa a falar imediatamente não garante diálogo. O educador precisa criar condições para que diferentes formas de participação sejam possíveis. Alguns estudantes começam escrevendo. Outros conversam em pequenos grupos antes de falar para toda a turma. Outros precisam de recursos de acessibilidade. Dar voz não significa falar no lugar de alguém. Significa enfrentar barreiras que impedem sua expressão. Por isso, uma prática dialógica precisa considerar inclusão, linguagem e relações de poder. Quem fala mais durante a aula? Quem é interrompido? Quais sotaques são tratados como erro? Quais conhecimentos aparecem nos materiais? Quais grupos são lembrados apenas quando se fala de pobreza ou violência? Essas perguntas ajudam a observar se a sala realmente reconhece todos como sujeitos. O diálogo também precisa ser acompanhado por conteúdo. Escutar experiências de discriminação é importante, mas a escola deve oferecer conhecimentos históricos, jurídicos e sociais que permitam compreender essas experiências. A fala do estudante inicia a investigação. O currículo amplia sua capacidade de análise. Quando esses elementos se unem, a educação deixa de escolher entre experiência e conhecimento. Ela transforma a experiência em ponto de partida para a apropriação crítica do conhecimento. Aqui no canal você encontra conteúdos que transformam teorias complexas em explicações claras para sua formação. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante sua jornada acadêmica, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp disponível na descrição. Visite também o nosso site para baixar o livro desse intensivo sobre Paulo Freire, os resumos, cursos e e-books disponíveis.
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para acompanhar o próximo conteúdo.